Bolsa brasileira segue em alta, segue batendo recordes e mais dados de macroeconomia hoje, agora no nosso Morning Call 21 de 5 de 2025. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá diretamente para as notícias sobre o mercado financeiro. Começando então pelo índice de preços lá da Alemanha, que recuou 0,60% agora em abril na comparação mensal, claro, intensificou. Então, um movimento de deflação que está sendo observado nesses meses, né, nos meses anteriores. Embora esse resultado ele tenha sido levemente menor do que a queda registrada em março, que foi de 0,70, é um bom indicador, é uma base interessante e o IPP, né, o índice de preços ao consumidor, caiu 0,90%. Isso daí sinaliza com certeza o arrefecimento contínuo da inflação ao produtor lá pela Alemanha, tá? Continuando no continente velho, na zona do euro, a balança comercial, balança de transações correntes da zona do euro surpreendeu bem positivamente. A superávit de 50 bilhões de euros, era esperado 35 bi, né? Então muito bom. Já a produção do setor de construção também aumentou, foi uma queda, aumentou, né? Foi uma alta pequena, foi 0,10%, mas reverteu a queda de mais de 1% que tinha acontecido no mês anterior, tá? Então mostrou aí um sinal de recuperação, indica também uma recuperação tímida no setor, mas enfim, melhor recuperar um pouco do que nada, né? Bora então agora para as Américas. Vamos hoje para os Estados Unidos? Não, para o Canadá hoje. Os dados de inflação apresentaram sinais mistos no Canadá. O índice de preços ao consumidor, o famoso IPC, o cheio, né, o índice total, ele recuou 0,10% em abril. Ficou em linha do que era previsto, né? Já estava ali meio que previsto após uma alta também de 0,30 no mês anterior. Tá? Na comparação anual, o índice de preço ao consumidor desacelerou de 1,70 para 1,60. Tá? E isso refletiu ali uma perda de fôlego, né, nas pressões inflacionárias também no Canadá. Tá? Então a gente vê a economia do Canadá também conseguindo aos poucos se livrar da inflação. Lógico que é um ciclo também, né? Tem meses que apertam um pouco mais, tem meses que não. Como acontece aqui no Brasil? Acontece que no Brasil a gente não tem mês de queda, é mês que sobe mais ou mês que sobe menos. É isso aí. Bom, mercados acionários, né? Falei lá na frente, não foi um dia muito bom para o mercado acionário dos Estados Unidos. O Dow Jones ontem recuou 0,27%. O S&P 500 caiu 0,39%. Nasdaq também teve uma queda de 0,38%. Tudo também nada demais assim, tá? Normal, né? Já o índice do Ibovespa, né, segue em alta, segue forte aí, após recomendações de grandes bancos por ações brasileiras, né, avançou mais 0,34, encerrou o dia nos 140 mil pontos, 140.110 pontos. 140 mil que já era para ter sido atingido lá no final de 2024, tá? Essa era uma das previsões de bolsa, eu me recordo, né? Que os 140 mil pontos seriam atingidos primeiro em 23, não foi, e aí depois em 24, e só agora então a gente atingiu esse índice. Tomara que as coisas continuem de vento em popa aí para as ações brasileiras. Estão ainda muito baratas. Quem entende de bolsa sabe. Bom, vamos lá. Quem não entende também, me pergunta na caixa de comentários o porquê, tá? Tem a ver com o preço justo das empresas, dívida ajustada, valor justo da ação, não é nada demais, tá? Então, enfim, existem boas oportunidades. Os destaques de alta ficaram então ontem com a JBS, subiu 4,79, a Marfrig também recuperou, né, do dia anterior, 4,31. Quem caiu mais ontem foi a Cogna,
e UDIX, né? 7,79 e 5,07, respectivamente, setor de educação, né? As duas. Bom, renda fixa lá nos Estados Unidos, sim, né? Os títulos dos Estados Unidos, eu falo todos os dias aqui dos treasuries americanos, porque eles norteiam a renda fixa mundo afora, tá? Então, só para a gente referenciar. O de 10 anos subiu para 4,48 e o de 2 anos se manteve em 3,97, ok? Bem alto essas taxas para títulos públicos. Lembrando que os de 30 anos em diante lá nos Estados Unidos estão passando dos 5%. Absolutamente surreal. Bom, pregão aqui, né, dos juros futuros encerraram em leve alta ao longo da curva. Foi pressionado pelos treasuries, né? Os treasuries subiram um pouquinho lá, os mais longos, então a gente teve um aumento aqui na nossa curva. Tá? E pela realização também de um leilão, o maior leilão de NTNBs desde 2021, feito ontem pelo governo, tá? Foi com taxas até superestimadas, mas vendeu praticamente tudo, né? Então foi o maior leilão de títulos de inflação desde 2021 no dia de ontem. Isso também contribuiu aí para a subida dos juros. A mudança também, né, uma das mudanças aqui em relação às curvas de juros nesse momento, claro que tudo é pontual, ocorreu após declarações do Trump lá nos Estados Unidos, que descartou ali cortes substanciais de gastos do governo, mas reforçou a sua intenção de reduzir impostos, tá? Muito parecido com o que está acontecendo em algum país. Será o Brasil? Enfim. E acendeu então novamente as preocupações da trajetória fiscal americana. Também muito parecido com o que acontece num certo país da América do Sul. Bom, brincadeiras à parte, no Brasil o Tesouro Nacional então ofertou esses grandes volumes indexados à inflação. Foi de alta demanda, mas foi aceito abaixo da taxa de consenso, tá? Então refletiu que mesmo assim, mesmo sem uma taxa muito grande, né, os investidores estão procurando papéis, principalmente de longo prazo, para comprar. Tá bom? Bom, esse era o vídeo de hoje, então não tem nada muito mais relevante, né, a não ser as notícias políticas. Não esquece de se inscrever no canal. Dentre notícias políticas, tem lá sobre uma série de imbróglios ali da Câmara com o STF, com anistia, com isso, com aquilo. Isso tudo mexe muito no nosso mercado financeiro, né? Embora não seja muito a minha praia falar de política por aqui, tá? Pretendo gravar um vídeo com um panorama político para a gente só fazer um resumo ali. Quem quiser se orientar pelas informações que eu trouxer, vai ter esse material, tá bom? Fico por aqui no vídeo de hoje, então. Um abraço a todos, bons negócios. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Forte abraço. Tchau.